noite, boa noite, boa noite. Boa noite, corretores. Vamos entrando, gente. Estamos aqui para mais uma noite do nosso Corretor em Ação, da nossa alta gestão Corretor em Ação, né? Vamos aqui mandar os nossos aviãozinhos aqui para a turma, avisar que a aula está começando, o professor já está na área. Fala, professor. Olha o que está tocando em sua homenagem aí, meu amigo. Uma doce ilusão. Bom demais, né, professor? Só mandando um aviãozinho aqui para alertar a turma que a aula está começando. Mais uma live aqui. Hoje com uma visita, com uma não, né? Duas visitas especiais aqui. Na verdade, o professor é o protagonista aqui, né, professor? A nossa corretora, parceira, amiga. Vamos lá. Fala, turma. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Manda um aviãozinho aí para a turma aí, convidar a turma para essa live. Tenho certeza que vai trazer mais conteúdo aí bastante relevante para todo mundo, para a vida de vocês, para a carreira de vocês, para a corretora de vocês. Isso aí, professor. Vamos lá. Deixa eu te puxar aqui, meu amigo. Camilo, Livinho. Fala, Jefinho. A nossa convidada especial já está na área aí. Você recebeu o convite aí, meu amigo? Ó. Oh. Tudo bem? Tem como não colocar um samba para o senhor entrar Viver aqui, né, pessoa, na passarela? Viver a vergonha de ser feliz, né? Não é? Hein? Ô, meu amigo. Vou dar um pause aqui com dor no coração aqui, que o senhor entrou aí agora, né? Você estava ouvindo a música já, sim. né? A imagem está estranha aqui. Muito obrigado mais uma vez. Um pouco. Dá uma olhada aí. Mas o áudio tá bom, o áudio não tá ruim, não. O áudio tá bom. Acho que melhorou um pouco. Vou botar uma luz aqui para. Uma alinhada aí. Ô, meu amigo, primeiramente, quero agradecer mais uma vez aí, né? Pelo carinho. Hoje a gente vai trazer uma convidada especial lá de Ipatinga. Muito especial, uma parceira nossa lá. E a gente quer aproveitar a posição dela de liderança na região, né, professor? Né? Para falar de liderança. Hoje o tema aqui é liderança e seus desafios. Vixe, realmente um tema bastante atual, né? Diria, não só desafiador, mas, sobretudo, reflexivo. Eu acho que liderança é um tema que está sempre em discussão, mas nós estamos vivendo um momento de muita reflexão seguida de ação, né? Porque não adianta só ficar pensando, só ficar refletindo. Tem que ter ação, tem que ter atitude para mudar alguns resultados aí que, através da liderança, do exercício da liderança, a gente vai conversar sobre isso, eles podem ocorrer, né? Podem mudar e transformar não só resultados, mas também pessoas, processos, né? Enfim, uma série de outras coisas aí que o corretor precisa de estar atento, né? Perfeito, meu amigo, perfeito. Eu vou chamar, ela tá no Instagram da Cosvale. Deixa eu puxar aqui a nossa amiga Jaximara lá. Só um minutinho. Cosvale mesmo. Mandei aqui o convite para ela, vamos ver se ela vai conseguir visualizar o convite. Conseguiu sim, professor. Então, só girar a câmera aí. Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite, Moisés. Boa noite, professor Maurício. Tudo bem? Que honra, hein? Uma honra para nós, velho. Ah, nada. 2 mestres. Gentileza sua, viu? Primeiramente, te agradecer
esse convite que nós fizemos a você para estar participando com a gente desse bate-papo, tá? Essa live de quarta-feira, a gente tem um propósito de estar falando de gestão, falando de negócios, de empreendedorismo. Estou aprendendo a mexer, hein? A liderança já modera. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá ajeitando ali o ponteiro já. Deixa sem filtro mesmo. Já está inovando já lá, tá vendo, né? A presença feminina não é fácil, né, pessoal? Elas estão danadas às vezes, né, pessoal? Amiga, então, assim, quero te agradecer demais por aceitar esse convite com a gente, tá? É um momento da gente falar de gestão, falar de negócio, né? A gente discutir aí, conversar com os corretores, né? Sobre o empreendedorismo, né? Principalmente nesse momento que a gente, do Sincor, a gente colocou 2 objetivos assim, do nosso Sincor esse ano, que é colocar o nosso Sincor como o segundo maior produtor de seguros do país, né? O Estado, né? Com esse objetivo de atingir esse segundo lugar em produção em seguros do país. Isso aí uma premissa nossa esse ano. Tudo que a gente vai lutar, tudo que a gente vai engajar, a gente quer trazer as seguradoras para o game, trazer os corretores. O professor está aí, né, professor, tentando quebrar a cabeça com a gente lá com o grupo de embaixadores lá para estimular o corretor virar empresário, né? É verdade. Ter sucesso. E aí, assim, amiga, te agradecer demais por estar aqui com a gente, viu? Certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, bem interessante. Vocês dois aí, sou muito grato mesmo por essa presença sua aqui, viu? Obrigado muito você tá? pelo convite, tá, Moisés? Pelo trabalho que o Sincor está fazendo, essa forma nova, né, de estar unindo mesmo os corretores, as associações. Eu acredito muito nesse caminho, né, que com a união das associações junto ao sindicato, que a gente, de fato, consegue fazer um trabalho diferenciado e atingir os objetivos aí, né? É isso mesmo, amigo. Exatamente. É isso mesmo. A gente quer ser inclusivo, né? E não adianta ser inclusivo se você não se aproximar dos grupos, dos corretores os grupos regionais mais específicos, se eles se formaram, foi para lutar pela sua causa, pelos seus, né, pela sua luta ali na sua região. Então, assim, não faz sentido a gente estar afastado. A gente quer somar, né? Ninguém quer ter um palco maior que o outro. O professor tem acompanhado aí, né, professor, o nosso 2022 inteiro, e viu que realmente o objetivo nosso é agregar, é juntar, é somar, é fazer com que o corretor aí se multiplique como agente de transformação e o principal distribuidor de seguros desse Sem nosso dúvida, país. uma jornada de transformação, é isso, com muita reflexão, como eu disse, e ação, para que, de fato, né, exista mudanças não só comportamentais, aliadas às competências técnicas, né, tão exploradas pelo corretor nos últimos tempos e tão mais necessária ainda para que, de fato, ele consiga resultados melhores, né, do ponto de vista de aproveitar todas as oportunidades, né, aproveitar tudo que o mercado oferece, mesmo diante de dificuldades que a pandemia trouxe e outros momentos, inclusive as transformações digitais também estão trazendo. Né? Perfeito, meu amigo, perfeito. O tema hoje, professor, eu queria até divulgar que a gente vai fazer o evento lá, mas vamos puxar o tema, porque a gente vai estar lá em Governador Valadares agora, no dia 11 de abril, né, professor? O pessoal lá da região, o pessoal da Cosvale também vai estar lá com a gente. Mas vai ter tempo para a gente divulgar aí, para a gente mostrar. Porque o tema o dia de hoje, a gente quer falar sobre liderança, né? Como que é importante a liderança para atingir esse objetivo, né, falando um pouquinho, antes de falar de liderança, eu acho que é bom mencionar que o Sincor está fazendo um trabalho muito grande de engajamento e de interiorização do processo, né, de levar realmente uma imagem, né, de gestão sindical, uma imagem de administração de uma entidade que represente, de fato, toda a categoria profissional dos corretores de seguros. Então, ano passado, 2022, foram feitas realizamos, né, vários eventos em algumas cidades, e Patinga foi contemplada na região, né, do Vale do Aço,
mas também do leste mineiro, e a gente agora está levando mais para o leste mineiro, mas obviamente que não se limita aos corretores do leste mineiro. O Vale do Aço, né, aquela região lá toda de Teoflotone, Nanuque, Valadares, Patinga, Fabriciano, Timóteo, etc. Enfim, está totalmente contemplada nisso. Então, eu faço aqui um convite a todos aí, reiteradamente, para que participem disso, porque o conteúdo é muito importante, é um debate muito elucidativo, moderno, atualizado, e que leva muitas informações, muitas dicas, muito ferramental de trabalho aplicado para o dia a dia do corretor, para que ele possa, de fato, né, aproveitar todos esses ensinamentos, aspas, e essa levada de uma nova jornada, de uma nova pegada transformacional. Então, a liderança, né, falando da liderança, a liderança é um dos pilares muito importantes, né, para que o corretor observe o que ele tem que fazer, não só olhar para os seus colaboradores, para o seu time, mas olhar para o mercado, né? E ser protagonista. Acho que essa é a nossa intenção aqui, principal, ser protagonista do seu próprio destino, né? Sabendo que ele é um distribuidor que está num processo de intermediação entre consumidores ávidos por proteção, seja ela financeira, pessoal, patrimonial e de responsabilidade civil, mas também, do outro lado, com fornecedores, ou seja, fabricantes de produtos, né, com os mais variados possíveis. Você tem aí uma linha de expertise diferenciada, você tem atuações diferenciadas, né? Então, tem concepções de produtos que os corretores precisam estar muito atentos, porque hoje o mercado está cada vez mais competitivo, existe um processo, né, de inovação em relação à criatividade de produtos, então é preciso estar nessa intermediação, combinando, né, fatores de conhecimento técnico, de oportunidades que os próprios seguradores trazem, mas também olhando o mercado de oportunidades, que ainda tem muitas empresas, muitos negócios ainda sem proteção. Então, a gente tem que olhar com um viés mais positivo, com um olhar mais engajador, no sentido de buscar realmente levar mais para mais clientes, né? E fazer um esforço aí. E a liderança, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares, é uma das ferramentas para se trabalhar isso. A Jaximara hoje, né, Jaximara, tá liderando a Cosvale lá, né? Tá na ponta lá. Uma liderança feminina, uma liderança, né, com muito carinho. Tenho certeza que com todo empenho. Jaximara, você hoje é líder de um movimento, né? De uma associação de corretores da região. E também líder de uma corretora, né? Qual que é a diferença que você sente assim para essas duas lideranças? Qual que é o seu comportamento assim que você procura se espelhar ou que você sente diferente das duas assim? Então, na minha corretora, eu e meu marido também é corretor. Ele era da área de direito, aí ele saiu para trabalhar junto comigo, fez o curso de corretor e tal. E nós dois temos um perfil bem diferente. E eu já tenho nato esse perfil de liderança mesmo. E aí surgiu, com a minha participação dentro da Cosvale, surgiu a indicação ano passado, ano atrasado, para assumir a presidência. E aí eu encarei como um desafio e uma oportunidade, né, com aquele intuito de fazer uma coisa diferente, de tentar unir, trazer os corretores, gerir o próprio negócio, né, liderar o próprio negócio, me parece bem mais fácil do que estar à frente da Associação dos Corretores de Seguros, porque eu tenho mais autonomia no meu negócio, tenho, como se diz, eu tenho meus objetivos, tenho foco, tenho a minha forma de motivar, de distribuir o serviço, de inovar e tal. Agora, na Cosvale, eu tenho que estar fazendo isso para cada corretor. Tem que estar ali procurando uma forma de motivar e de buscar engajamento com cada corretor e procurar ainda entender, ouvir a necessidade de cada um e procurar
trazer eles nessa busca que a gente está tendo de envolvimento e comprometimento quanto grupo, quanto associação. Isso é muito difícil, muito difícil. E porque hoje os corretores vêm assim, os corretores, o que eu vejo, a dificuldade, né? Estão no mercado há muito tempo, e a gente, depois da pandemia, houve várias mudanças, tanto no, né, igual o professor falou, no aspecto comportamental, na parte digital. Então, isso ocorreu muito rápido, muito rápido. Então, eu vejo que tem pessoas que estão se adequando ainda a esse processo, tem pessoas que estão resistentes ainda a esse processo, e a gente é interior também. Então, isso também conta, né? O fator cultural também. É diferente esse processo aqui no interior do Vale do Aço, como é diferente aí na capital, em Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo da diferença de gerir, de ser líder na minha corretora e numa associação, é essa parte mesmo de motivar e gerar engajamento em outras pessoas. Isso é questão de envolvimento das pessoas, né, professor? Sempre está relacionado a isso, né, professor? Com certeza. A diferença, ela trouxe uma diferença muito grande, né? Você tem uma empresa em que você precisa ser líder dessa empresa, ser protagonista dos seus negócios, e tem uma outra atividade que é congregar profissionais, né, da mesma atividade, né, num aspecto associativista, né, e com o mesmo ideal de desenvolvimento, de crescimento, né, de capacitação, de qualificação, e é muito difícil, porque cada empresário tem uma mentalidade, nem sempre, né? Cada um tem uma tipologia de negócios, então a liderança dela precisa ser realmente uma liderança que a gente vai falar daqui a pouco, é uma liderança situacional. Em outras palavras, é a capacidade dela, né, de identificar as necessidades de cada associado e fazer uma convergência de interesses dentro de um ideal da associação. E, obviamente, entendo que essa associação deve estar absolutamente em sintonia, coadunada com os interesses também do Sindicato Minas Gerais, porque aí é um ambiente maior, e também com a Federação Nacional, que é outro ambiente, que é Brasil. Então, assim, acho que tem que ter uma convergência, né? Então, o fato dela estar lá em Patinga, ou sediada no Vale do Aço, não quer dizer que ela não tenha que olhar não só os interesses locais, mas também os interesses que convergem para o Estado e convergem para o Brasil. Então, é uma situação bem mais ampla, né, eu diria. Então, isso é liderança. Exatamente, uma liderança institucional que, no final das contas, algumas situações são muito pertinentes, como é o caso do aprendizado, da qualificação, da capacitação, da educação continuada, porque a gente nunca pode parar de estudar, nunca, nunca, nunca. Eu sempre falo isso, eu quero, talvez, estar no meu caixão ou no meu... ou no meu pozinho lá, escutando um podcast, ou então com um livro na mão, que a gente precisa estudar sempre. Eu brinco sempre assim, né? Vai demorar um pouco ainda, se Deus quiser. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo de seu Tiago, que está lá em Curitiba, cara. Obrigado, seu, pela presença aqui. Que bacana. Bacana. O Gustavão está aí. Deixa que eu vou puxar ele aqui. Gustavão, fala para mim se você pode entrar, que eu quero te puxar, que você é uma liderança. A gente fez um evento em Divinópolis agora, professor, essa semana. Estava lá ontem em Divinópolis, na verdade, né? Mas foi maravilhoso o evento. Foi maravilhoso. A gente sente, quando você está no evento, que todo mundo ali se envolve, né? Quando você fala com verdade, com responsabilidade, sabe? Com honestidade. E o Gustavo, ele tem essa transparência, essa pegada, né? Eu vou puxar ele. Deixa ele falar desse evento, porque assim, eu sou muito sensitivo, né? Eu não sei se o professor acompanha mais tempo comigo, eu percebo isso, e foi muito rico, sabe, professor? A gente levou no evento lá o presidente da Câmara Legislativa, e aí a gente começou a levar pautas para ele, porque assim, a gente percebe que o Estado
Ele precisa falar mais de seguro de maneira assertiva. Você vê aí processo de licitação sendo elaborado sem um especialista, o processo todo ali mal elaborado, ou com pequenas falhas que precisam ser aprimoradas, sabe? A gente levou para ele sobre essa questão dos próprios sindicatos, tentar aí de alguma forma melhorar alguns riscos, né? Você pega a apólice de seguro de vida, eu dei um exemplo lá de uma apólice que eu tenho aqui empresarial, que faleceu na pandemia a mãe, faleceu o pai e os 2 filhos ficaram com a avó, e na hora que a família liga aqui para receber uma indenização de R$20 mil, né? Então, assim, como é que R$20 mil vai suprir? Ajuda, mas, né? A gente precisa trabalhar essa questão para tentar melhorar aí algumas coisas, trazer o Estado para dentro do game. Vou puxar o Gustavo aqui, pessoal, que eu não sei se ele vai ter toda a disponibilidade, eu queria muito que ele participasse, porque ele também é uma liderança muito... Você chama ele aí, eu quero aproveitar e agradecer o pessoal do Vale do Aço que está participando, o Bremer, Flávio Ferré, tá aí. O Flávio Ferré foi o que criou a associação aqui no Vale do Aço. Olha que legal, que bom. Seja bem-vindo, viu? Fala aí, turma! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Ô, Jaque, para você um grande beijo, para o Moisés e para o professor um grande abraço, viu? Tá jóia! Muito bom compartilhar com vocês aqui. Eu estou aqui desde o início do bate-papo de vocês. Moisés, eu queria compartilhar da sua mensagem. Realmente, ontem a gente teve um grande privilégio, aliás, que começou na segunda-feira à noite, né, que a Fernanda nos recebeu lá com um brilhantismo, um carinho especialíssimo, a nossa embaixadora. Teve um futebol, Papai do Céu iluminou, até gol de voleio eu fiz. O Moisés profetizou, falou, ó, o nosso presidente vai ser o artilheiro da noite. Não sei o que aconteceu, deu tudo certo, bateu na canela e entrou. Mas, assim, foi uma segunda-feira à noite deliciosa, onde a gente teve lá um arroz com suão, uma confraternização, um quebra-gelo com os corretores locais delicioso. E o dia de ontem foi inspirador para todos nós. Mas você vê, quanto mais você traz para o debate de algo que é tão relevante para a sociedade, que é a proteção da sociedade, o cuidado, a perpetuação, a sustentabilidade das famílias, dos negócios. E aí você traz para esse ambiente o poder público para conversar com a iniciativa privada, ou seja, porque não adianta a gente tomar decisões aqui, nesse nosso bate-papo, ou no nosso Sincor, ou na própria federação, se a gente não tiver uma linha de raciocínio alinhada com tudo, com a sociedade, com o poder público, com quem toma decisões, que são vários entes que são decisores. Então, ontem foi tão agradável que o presidente da Câmara Municipal, o Eduardo, foi assim, colaborativo para burro, extremamente acolhedor, sensível à importância do corretor de seguros, esse grande anjo da guarda da sociedade. E a gente foi construindo e ele percebendo o quanto o legislador e também o executivo precisam do corretor de seguro para poder construir uma sociedade cada vez mais justa e mais protegida. A gente debateu numa linha de que ele entendeu que é necessário que o corretor de seguros participe da antessala de uma licitação para que a gente faça um pedido de licitação alinhado com o que o mercado entrega. Porque qual o problema que a gente tem toda vez? São feitas licitações, às vezes, mirabolantes ou com temáticas que não estão alinhadas com a linguagem do nosso mercado e a licitação não vai para frente, seja uma garantia de proposta, uma garantia de execução e etc. Então, aí você traz muitos agentes que fazem a mudança da nossa sociedade para qualificar o debate e fazer a diferença. Ontem foi simplesmente tão especial que nós tomamos a decisão de mudar um pouco o nosso corretor em ação, que começa em Governador Valadares semana que vem, diminuir um pouco o tamanho dele, mas criar uma dinâmica mais de debate, onde todo mundo participa cada vez mais, que a gente vai construir algo diferente. Acho que a gente está numa toada boa aí. Ô Gustavo, fala já. Ontem a Aline me contou um pouco, né, do evento que teve aí,
e dessa participação da Câmara dos Vereadores. Eu achei fantástico, e ela até sugeriu, olha aí, no Vale do Aço, em Patinga, né, Fabriciana e até Valadares, para a gente envolver essa questão aí, os vereadores daí também, para participar do evento. E aí eu fiquei pensando e parei e cheguei à conclusão, falei assim, gente, poxa vida, foi uma ideia incrível, né? E que bom que ela já começou a ter resultado, porque a gente não tem essa comunicação da nossa associação aqui na nossa região. A gente os corretores recebem direto pedido de cotação por e-mail, não tem a comunicação direta lá, para até mesmo falar para assim, olha, o que vocês estão pedindo aí de SEF, de cobertura e tal, não existe, né? E para no final ainda eles fazerem só essa tomada de preço com a gente e no final fecha com o corretor lá de Belo Horizonte. Que não, nada contra o pessoal de BH, viu? Os corretores de BH. Mas assim, dá essa trabalheira toda para a gente e a gente, né, não vale nada, eles não entenderam ainda a importância disso. Então eu achei fantástico. Mas olha só, você falou muito bem, até você falar ali que não vale nada, a gente vale muito. Eu só acho o seguinte, eu só acho que, eu acredito, acho não, eu tenho certeza absoluta que esse debate que acontecia, ele acabou. A gente agora, o que a gente propõe, começando por Minas Gerais, como tudo nesse país começa por Minas Gerais e ganha o mundo, a gente precisa de trazer ao ambiente do debate público e também à sociedade essa comunicação mais clara, sabe? Porque a gente faz muito e comunica muito mal. A gente é muito tímido com o trabalho que a gente executa. Mas por quê? Porque, eu não sei, existe uma cultura de que parece que a gente precisa de avançar nesse debate. Entendeu? Oi, Maurício, você falou? Não, mas eu não falei não, mas eu concordo plenamente, isso já é histórico, né? Tudo começa em Minas com as transformações, as principais transformações políticas desse país começaram por Minas Gerais, né? E nesse contexto aí de divulgação, de comunicação para a sociedade, quanto essa sociedade é protegida por esse mercado, né? Pouco se difunde, pouco se contempla, né? Parece que há uma situação de que eu não posso falar os números porque vão entender que eu estou ganhando muito, sei lá, uma coisa, né, absurdamente desnecessária. Então, no que a gente chega à conclusão? Isso, a partir de agora, acabou. O nosso movimento agora é o seguinte: vamos comunicar o que fazemos. Vamos nos comunicar com o poder público, municipal, estadual e federal, de todas as formas possíveis. Porque a gente tem que trazer todo mundo para dentro do jogo. Você acabou de dar o exemplo aí, Jaque. Porque várias são as licitações que são promovidas que, na realidade, o mercado não tem condição de atender, porque o mercado nem participou da construção. Então, o que a gente quer a partir de agora? Participar da antessala de construção de uma licitação. Porque a partir do momento que a gente tiver representantes regionais, por exemplo, você e os corretores especializados aí na sua região, indicados pela entidade de representação da categoria profissional, que é o nosso sindicato, falando, ó, nós temos um corretor aí, alguns corretores aí na sua região, que vão te ajudar, a Câmara Municipal, a Secretaria, etc., a construir essa licitação na antessala. E aí, automaticamente, a gente ganha autoridade para resolver um outro problema, isso que você acabou de falar. São corretores que não estão próximos e que, às vezes, não ajudam na construção ou participam à margem do negócio e depois o negócio é fechado com o corretor de outra região. Mas por quê? Porque a gente não senta na mesa para conversar como deveria, debater adequadamente. E nesse ambiente dessa live aqui hoje, nós estamos falando de liderança. E nada mais é do que a gente liderar o nosso mercado e a sociedade para um debate amplo, qualificado, público, com a participação de entes públicos e privados e principalmente os corretores de seguros na vanguarda e no protagonismo dessa relação. Porque a gente é muito importante na sociedade. Tudo que se fala em construir
em avançar, em criar nesse país o corretor de seguro envolvido até o talo. E a partir de agora nós vamos botar a cara na vitrine para mostrar o que a gente faz. Esse é o papel que nós estamos assumindo a partir deste momento diante do Sincor Minas Gerais. Gustavo, só para E olha contribuir... como que... Desculpa, só para contribuir, e sem querer roubar o tempo aí da liderança, mas tem a ver sim. Já há alguns anos a gente vem falando isso, e eu acho que chegou o momento certo, porque a legislação favorece o mercado em vários pontos, mas nós não fazemos uso, do ponto de vista de liderança, dessa legislação. E não exigimos, até do poder público, um posicionamento mais fiscalizatório. Exemplo, tudo que é obrigatório é imposto, é uma imposição. Então, não é simpático ao mercado. Mas existem situações, por exemplo, existe um decreto que exige ou determina que, por exemplo, todo condomínio tem que ter seguro contra incêndio, que toda pessoa jurídica tem que ter uma proteção contra incêndio. E quando o legislador criou isso, ele não criou só como uma forma impositiva, ele pensou, inclusive, em aspecto social. Por exemplo, se uma empresa ela se danifica materialmente, ela não contribui com impostos, ela não contribui com encargos sociais, ela deixa de pagar salários, ela não consegue honrar compromissos com o Estado e com a sociedade de um modo geral. Então, tem coisas maravilhosas para ser feitas aí, e a prefeitura, o local de cada município pode exercer, na hora de dar uma BITS, na hora de dar um alvará, pode fazer. Enfim, dá para a gente fazer um projeto maravilhoso. E a gente pode começar por Valadares e Patinga aqui presente e, quiçá, outras cidades que nós vamos passar. Eu acho que dá para fazer um projeto dessa natureza, que eu acho muito legal. Nós criarmos uma maneira do Estado que legislou em favor do mercado, procure exercer verdadeiramente seu papel, coisa que não faz, e aí muita gente acaba não realizando. Nós podemos crescer muito, né, a participação dessa sociedade protetora aí. Maurício, mas sabe como que a gente vai fazer isso? Como nós já começamos a fazer a partir de Patinga, quando a gente teve o privilégio de ir lá para construir o evento, que vai ser o Corretor na Real, que vai acontecer em maio de 2024. A primeira coisa que a gente fez foi procurar o Poder Público Municipal, procuramos e fomos extremamente bem acolhidos pelo Juscelino, prefeito de Ipatinga. A gente sentou, antes de começar a programar o evento, falou, vamos conversar com a prefeitura? Nós estamos falando com uma cidade histórica, onde a gente quer criar um atrativo diferente. Então, nós sentamos e conversamos com a prefeitura local, falamos, queremos trazer um evento dessa natureza, com essa robustez, trazer esse tanto de investimento, trazer gente, trazer família. E aí faz todo sentido, porque a gente está conversando com quem administra o município para construir algo que seja importante para a cidade também. E outra, e a gente não tem que convidar o poder público municipal, seja legislativo ou executivo, para chegar lá e se apresentar, porque a gente não está fazendo palanque para político, não é esse o objetivo. A gente quer apresentar para o poder público o nosso segmento. Isso é que é importante. A gente tem que mostrar a importância de representar 6% do PIB nacional, e isso é interessante para qualquer político, qualquer representante público do nosso país. Nós estamos falando de 6% da proteção do nosso país. Vamos só imaginar o seguinte, imagina toda a prefeitura que tem projeto de obras, tem saneamento básico, tem construção de estradas, de repavimentação. Só em Belo Horizonte, está vendo hoje, o município gastou alguns milhões de reais tampando buracos, 56 mil buracos em BH. Impressionante. Imagina todo esse município ser protegido. Cara. Ô, Maurício, tem um detalhe fundamental. E ontem nós falamos e o Moisés ajudou, dando um case durante a nossa fala com o presidente da Câmara, com o Eduardo. Cara, nós somos responsáveis pela desoneração do Estado. Nós somos responsáveis em devolver recursos para a economia. Cuidamos da saúde, cuidamos da vida, cuidamos das obras públicas, cuidamos das famílias, cuidamos de proteção de residência, proteção de empresa. Enquanto a gente falava, ele faz uma economia girar. Não, ele não tinha noção da gama de oportunidades que a gente traz para a sociedade. E o Moisés deu um exemplo que eu não vou esquecer, e eu vou citar aqui agora, se você me permite, Moisés.
Ele exemplificou o caso de uma empresa pequenininha que, tendo um seguro de incêndio bem feito, com uma cobertura de responsabilidade civil, quando inicialmente começar um incêndio ali, esse incêndio se propagar, e as propriedades vizinhas. E aí ele falou assim, nossa, nós podemos sugerir para a Câmara, ele inclusive sugeriu pautar a obrigatoriedade de se ter seguro. Aí no município, ele falando de Divinópolis, de ter um seguro empresarial com cobertura de responsabilidade civil, pensando em todo o emaranhado de propriedades ao lado. Então, assim, é muita coisa para se discutir com o objetivo, fim principal de proteger a sociedade, proteger a população. Sim. Quando a gente fala ser corretor de seguro é brilhante, é maravilhoso, é porque a gente trabalha sempre para proteger a população da forma universal, em tudo. Todos os riscos. Você olhou para o lado, você tem risco, o corretor de seguro está presente. Então, nós quatro estamos aqui falando o tempo inteiro em proteger as pessoas, os negócios, a continuidade dos empregos. Então, assim, trabalhar com isso não é por nada, não. Mas porque, igual o Moisés fala, porque eu sou tão acelerado, assim, tão feliz. Cara, não tem jeito de ser infeliz, não. Só lembrar que eu sou corretor de seguro, que eu fico armado até os dentes de tanta felicidade. É bom demais. Já estão elegendo a gente outro deputado federal, deputado estadual, presidente da Câmara. É o Flávio Ferrer. O Ferrer já... Cara, mas a nossa categoria é tão importante que a gente precisa sim ter representação, sabe por quê? Nem que seja só para levar nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, a relevância do que a gente faz, a relevância do nosso segmento. A sociedade não sabe o quanto nós somos importantes. Por quê? Porque nós não nos comunicamos na linha do tempo como deveríamos. Mas nunca é tarde, porque o melhor a gente já faz, que é a entrega. Nós somos fera. Agora nós vamos comunicar e apresentar. Muito prazer. Sou corretor de seguros, o seu melhor amigo. Isso é o que a gente tem que fazer. E se me permite, Moisés, se me permite, dentro dessa fala que nós estamos colocando aqui, uma das principais características desse mundo atual, aliás, a palavra do século XXI é adaptabilidade. Né? Nós temos que ser muito flexíveis e adaptáveis a esse novo, chamado antigo novo normal. Já é antigo, né? Novo normal já virou antigo. Mas, de fato, a palavra, a principal característica da liderança chama-se resiliência. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que ter essa habilidade de nos adaptarmos a essas mudanças, né? Estarmos realmente protagonizando o destino, o futuro do mercado, o futuro da profissional, de todos esses atores importantes. Atores, quando eu falo, não só corretores, mas também seguradores, consultores, agentes, enfim, que trabalham em prol, né, do desenvolvimento e do crescimento desse mercado. Então, a resiliência é, sobretudo, essa capacidade de lidar com situações adversas, e é o que nós vivemos, de levarmos as melhores soluções para esse mercado, seja através de ações junto ao município, ao governo estadual, ao governo federal, como está sendo feito agora. A gente tem que enaltecer, a Confederação Nacional de Seguradoras criou um modelo de planejamento para que até 2010 nós estejamos representando sobre a arrecadação do que se fizer em termos de seguro, 10% do produto que é do país, até 2030, até 2030, PDNS até 2030, você fala até 2030, devolvendo para a sociedade 65% desse valor, ou seja, 6,5%. Então, é muita coisa, porque o Brasil vai crescer até 2030 e vai crescer sim, e nós precisamos crescer esse mercado na mesma proporção ou até maior. Ô Maurício, o que eu falei ontem, desculpa, mas é só mais uma coisinha. Eu falei lá ontem, claro, que nós temos um projeto, que é um projeto de todos nós, de Minas Gerais, mas é um projeto do Brasil. É bom que a gente, essa intenção de proteger mais, nós temos um projeto agora em Minas Gerais, que é ser a segunda economia em seguros do Brasil. Esse é o nosso projeto. E aí a gente convoca os outros estados também para querer ser o segundo, para querer ser o primeiro, porque quanto mais a gente tiver com essa competição em prol da sociedade, a gente vai fazer bem para todo mundo. Porque o grande objetivo da gente ser a segunda economia de seguros do Brasil
além de envolver todos os agentes envolvidos, corretores, seguradores, prestadores de serviços, ele coloca todo mundo numa mesma direção, e isso é o principal ponto, né? Ou seja, temos um projeto para todos nós. Quero que a Jaque venda mais, eu quero que o Moisés proteja mais, que o corretor ABC, somos todos uma coisa só, agente de proteção da sociedade, agente de transformação, só o corretor de seguros o seu melhor amigo. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala que queremos ser a segunda economia de seguros do país, automaticamente isso representa que a gente vai estar protegendo cada vez mais famílias, empresas, negócios, sustentabilidade das ações do governo e tudo. Ou seja, olha que projeto delicioso. Vamos ser a segunda economia de seguros do Brasil. Isso nós precisamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos e vamos conquistar esse espaço que pode ser nosso, depende só da gente trabalhar para isso. É isso aí. Perfeito, meu amigo, perfeito. Queria colocar mais um complementozinho desse tema, a gente voltar aqui para a liderança, porque é o seguinte... Eu vou ter que sair, eu posso, verdade, mas eu estou com um compromisso agora. Pode, meu amigo, pode sim. Eu só quis dar um beijo em vocês aqui e mas... desejar a todos aqui que estão nos assistindo e vocês três aí uma Páscoa deliciosa, lembrando o que Amém. significa a Páscoa, que é o renascimento de Jesus Cristo e é o renascimento do nosso poder de, vou usar a palavra do Maurício, de resiliência, e a gente tem que ser resiliente nesse mundo onde a gente tem tido tragédias iguais às que a gente viveu hoje lá em Blumenau, coisas assim que são assustadoras, mas nós temos que ter resiliência para saber que o mal nunca vai vencer o bem. Papai do Céu veio aqui, ressuscitou, e a gente vai celebrar isso no domingo, e para lembrar que o bem é muito mais forte, viu? Um abraço, galera. Amém. Ô, Gustavo. Fala, Jaque. Vai estar em governador Valadares lá. Antes de você sair, eu quero fazer um compromisso com você. Com você e com todos, né? Eu adoro compromisso, Jaque. Vou fazer de tudo para levar o presidente da Câmara de Coronel Fabriciano lá no evento de Valadares, dia 11, viu? Vou fazer de tudo mesmo. Terminando a live, já vou fazer contato com ele. Antes de ouvir você falar, né, quando a Aline falou, eu fiquei pensando assim, nossa, mas o pessoal não tem relação nenhuma, não conhece e tal. Eu achei meio que impossível, meio fora da realidade. Aí, agora já estou enxergando como uma excelente oportunidade. Então, por isso que eu vou fazer de tudo para ele estar lá. Maravilha. Tá? Ó, então, você falou que é compromisso, mesmo, agora Luciano você rascar você e dar um jeito de entregar. Beijo pra você. Falou, beijo. Tchau. Tá bom. Tá bom demais, né? Energia muito boa, né, cara? Contagia. Já O líder, né, elegeu professor? deputado federal aí, já está eleito. Já está eleito. Eu queria ter contribuído um pouquinho com aquela situação lá, só para voltar aqui para o tema. É porque quando a gente fala que comunica mal com a sociedade, é muito, né, delicado isso, a gente precisa, dentro desse bate-papo, levar não só a necessidade de construção, de produção, né, de fazer com que o Estado ele desenvolva ferramentas para aproximar o corretor, mas fazer com que o Estado ele fale mais sobre proteção. Porque desonerar o Estado é trazer ao mercado, né, trazer ao mercado de seguros. Imagina, a gente estava olhando ontem, foram 450 bilhões de indenizações pagas em 2023, só com a saúde 240 bilhões, se eu não me engano. Olha isso. Você imagina o que isso desonerou o Estado com relação à questão, né, da saúde pública e tudo mais. Então, a gente precisa fazer com que o Estado ele auxilie esse processo, esse incentivo, crie, né, uma legislação para poder promover e aculturar a sociedade da importância do seguro. Sem dúvida. E a comunicação faz parte do contexto da liderança. Eu acho que a comunicação assertiva, a comunicação especialmente dirigida, né, não só à sociedade externa, vamos chamar assim, mas também à sociedade interna, porque liderar significa comunicar-se muito bem também com os seus colaboradores, com o seu time. Isso é fundamental, né, no sentido de levar a eles, né, os objetivos estratégicos, o alinhamento operacional, a expectativa de desempenho e, sobretudo, a garantia de satisfação para os clientes finais. Né?
Isso é fundamental. Comunicação faz parte desse protagonismo de liderança, sem dúvida nenhuma. Pessoal, deixa eu fazer uma provocação para vocês dois, para você ver, que é internet, né? Eu pesquisei no chat GPT, né? Esse chat aí que o povo tá, o computador ali respondendo, né? Eu perguntei para ele assim, o que é preciso para ser um grande líder? Olha o computador respondendo aqui, ó. Visão. Grandes líderes têm visão clara do que desejam alcançar e são capazes de articular sua visão para a sua equipe. Ou seja, não é só para ele e para a equipe. Comunicação, habilidade de comunicar claramente, ouvir ativamente e ser persuasivo. É engraçado, né? Às vezes a gente vai fazer um projeto na corredora, se você não vender para a equipe, não funciona. O pessoal tem que acreditar, né? Se não acreditar agora que vai dar certo... Esse chat, ele foi bem resumido, né? Foi bem resumido, porque o negócio é bem mais amplo, é bem mais, diria, mais complexo, né? Porque, de fato, o que acontece? Existe uma diferença, né, entre ser empresário líder e líder empresário. Uma coisa muitos empresários estão buscando o ranking, o posicionamento matemático, apenas numérico, né, do seu faturamento, da numerologia. Enquanto, na verdade, não é só isso, porque é preciso que esse empresário seja um líder empresário, e não um empresário líder. O que é ser líder empresário? É exatamente o que você está trazendo aí, né? E, sobretudo, saber lidar, né, com um processo de formação de equipe, de capacitação e desenvolvimento dessa equipe. A gente costuma dizer que os nossos liderados precisam ser melhores que a gente, porque se assim forem, eles vão empurrar a gente para cima, né? A gente tem sempre dito isso. E quanto mais capacidade eles tiverem, mais qualificação eles tiverem, claro que a liderança vai ser muito mais facilmente exercida, porque ela vai ser uma liderança democrática e não uma liderança autocrática, né? Ou uma liderança apenas transacional, vai ser uma liderança transformacional em que as pessoas vão tomar decisões mais colegiadas, mais coletivas, né? Sempre trazendo um ambiente mais criativo para que esse líder possa ter sugestões, mudanças em processos, em estratégicas e em resultados. Então, assim, é muito mais complexo. E a liderança também, ela deve ser exercida, sobretudo, de acordo com vamos dizer assim, a formação, a maturidade dessa equipe. Se é uma equipe mais madura, né, a liderança é de uma forma. Se é uma equipe que está em formação, né, são profissionais que estão iniciando a atividade, aí você tem que começar com metas mais objetivas, mais simples, e depois ir crescendo à medida que você conseguir capacitar e qualificar essas pessoas. Então, não dá para dizer assim, tem um modelo de liderança. Depende muito, né, do seu time, da sua equipe, e principalmente como que você, líder, trabalha esse engajamento de todos numa linha comportamental para atender às novas demandas, e, sobretudo, às mudanças comportamentais que consumidores trazem com essas transformações digitais também, que estão sendo muito exigidas. Ou seja, o líder não dá para fazer uma equação de 2 mais 2 igual a 4. É muita complexidade. E uma outra coisa que a gente precisa olhar é que a gente vive, né? Eu acho que muita gente conhece isso. Se você não conhece, procura lá o conceito de mundo VUCA, né? Mundo VUCA, que é uma expressão do inglês, mas significa volatilidade, em primeiro lugar. Nós vivemos um mundo muito volátil, onde as incertezas predominam. Não dá para a gente fazer planejamento muito de longo prazo mais. A gente precisa, antes, desenhar para 5 anos no mínimo, para 15, para 10. Mas hoje você faz planejamento mais de curto prazo. Por quê? As incertezas são grandes. Então, e há uma complexidade muito forte nessa determinação do planejamento, além de uma ambiguidade. Ou seja, você tem mais de uma saída, você tem várias saídas para o mesmo modelo, sabe? Você pode adotar estratégias diferentes que talvez os resultados sejam quase que iguais. Mas você tem que saber selecionar e escolher corretamente essas alternativas. Então, esse mundo VUCA da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, está muito presente no nosso ambiente. Então, o líder, mais do que nunca, tem enormes desafios para protagonizar esse destino todo aí que nós estamos falando. Professor, quais são os tipos de liderança que o senhor tem observado, assim, que tem sobressaído hoje, assim, dentro do mercado de seguros, dentro das corretoras de seguros? Como o senhor tem como identificar esses tipos de liderança que o senhor sinalizou aí? Eu acho que, assim,
geralmente, tem muitos autores que falam diferente, mas eu vou me concentrar em 5 delas. Né? A primeira delas é a liderança transformacional, onde você realmente está preocupado com mudanças de pessoas, envolver pessoas, capacitá-las, qualificá-las e também mudar processos e estratégia de trabalho para que os seus resultados sejam melhores alcançados. Então, é uma liderança que está muito preocupada para aquilo que transforma resultados e transforma pessoas, principalmente, porque os seus resultados advêm das mudanças, né, dessas pessoas no seu aspecto de desempenho e performance do trabalho. A outra liderança é uma liderança mais transacional, onde o líder instrui, principalmente aquelas pessoas, não é um toma lá da cá, mas é mais assim, é um objetivo, determina objetivos e metas para aquela pessoa, metas simples, geralmente alcançáveis no modelo de curto prazo, e cobro esses resultados, mas apoio a orientação. Porque o líder ele tem que fazer, ele tem que direcionar, ele tem que apoiar, ele tem que instruir e acompanhar os resultados. Né? A outra questão é uma questão mais autocrata, que é uma determinação de resultados, muitas vezes ela funciona também. Tem uma outra linha, que é uma linha mais de sem interferência, que a gente chama no francês de laissez-faire, que é uma linha conceitual daquela que, sem muita interferência, a equipe funciona quase que sozinha, né? E a última é democrata. Então, qual que é o estilo que predomina, né, nesse contexto do mercado? Entendo eu que o corretor hoje está muito... Como a gente tem aí na pesquisa da federação, e 2/3 do mercado trabalha muito com a operação de veículo, auto, né? Então, e ele está muito atolado no operacional, acaba que essa liderança é exercida muitas vezes num processo mais autocrático. Quando ele exerce, tá? Quando ele exerce. Porque, de fato, a gente tem um problema, né? Tem aquele pseudo-empresário, que ele é chefe dele mesmo. A gente tem aquele que é mais iludido como empresário, porque ele está muito mais preocupado só com o aspecto técnico. E tem aquele que é o impresidiário, que a gente costuma dizer, que é esse que está preso no operacional. Ele não consegue subir a régua para o plano gerencial ou tático e muito menos o campo estratégico. Então, ele fica preso na operação e achando que ali está muito bem situado, quando, na verdade, não está. Ele não vai se desenvolver dessa forma. E, por fim, aquele que é verdadeiramente o protagonista dessa situação toda, que ele direciona, ele, na verdade, orienta, ele apoia e, principalmente, ele delega. Que o processo de delegação é uma das maiores dificuldades que os empresários... Concorda, Jaque? A delegação é muito difícil, porque tem que preceder de uma confiança prévia, óbvio, no seu colaborador. Né? E esse colaborador tem que ser capaz de fazer como tal, né? Como se fosse você. Na verdade, não é fazer com você, ele tem que fazer melhor que você. O que você tem que fazer é orientá-lo dentro da filosofia da sua empresa, do ideal da sua empresa, mas, sobretudo, capacitando e qualificando. O investimento em treinamento e comunicação direta, com feedbacks de desempenho e supervisão desses resultados, é uma linha muito especial. Então, falei muito para entender, para dizer o seguinte: olha, empresário, você tem que seguir uma linha que é a seguinte: você tem que ser protagonista, mas precisa subir a régua do operacional para tático, gerencial e estratégico. Você tem que investir nesse treinamento, investir mesmo nessa capacidade. Mas, Maurício, eu ouço às vezes o corretor fala assim: Maurício, eu não consigo encontrar funcionários bons. A maioria que eu contrato está muito preocupada com o salário ou já vem com vícios de outras empresas. Realmente, você vai ter um problema. Agora, quem sabe se você buscar pessoas para formar, trazendo de universidades, de cursos técnicos, daquele modelo de jovem aprendiz, mas tem muita coisa para se fazer para que a gente possa formar o time de colaboradores do modo que a gente precisa e, principalmente, dando oportunidades para que eles se desenvolvam, cresçam e, obviamente, a empresa cresce. E até no futuro, quem sabe, eles podem até virar sócios das empresas, por que não? Né? Eu vejo isso como de uma naturalidade muito grande, mas, enfim, é um desafio, muito desafio. Se me permite. E aí, Jaque, qual que você encaixou aí, amigo? A questão da formação, né, do investimento em conhecimento, isso aí é fundamental. Aqui na Cosvale, o objetivo da nossa gestão é o foco para isso mesmo, para o autoconhecimento,
a autogestão, né, e a auto-performance. Nós tivemos um treinamento com uma coach, né, que foi... a ideia nossa é de 3 em 3 meses estar levando para os corretores da Cosvale aqui esse treinamento, voltado para o corretor mesmo, para ele aprender, se conhecer como profissional, ver o que ele pode melhorar, acompanhar o mercado. E nesse primeiro treinamento que a gente teve, a gente contratou uma coach e ela fez esse treinamento, assim, foi excelente. Quem foi, amou, sabe? Saiu de lá com a chave virada mesmo. E a maior dificuldade que a gente viu foi gestão do tempo, né? Como que o corretor fala que não, eu não tenho tempo para isso, não tem tempo para visita, não tem tempo para isso, fica ali só administrando os problemas, né? E a dificuldade que tem também de delegar. Não confia em ninguém para fazer aquilo, para fazer a venda, para fazer o fechamento, para deixar o funcionário, né? E quando delega, na verdade ele não está delegando, ele está entregando. Às vezes entrega, passa ali para o funcionário faz de qualquer maneira, ele não confere, ele não, entendeu? Não acompanha. E eu achei muito interessante nesse primeiro que a gente fez, que a gente pôde mensurar, a gente, quanto diretoria ali, mensurar as dificuldades, que não é só local, é de modo geral. Então, por isso que a gente não vê ainda o corretor, o papel do corretor. A gente conhece o papel, a importância do papel do corretor de seguros, mas ainda a gente não vê a representatividade. Por quê? A gente está ali administrando os problemas, está ali fazendo isso, aquilo e tal. E, no fundo, não se mostra, como se diz? O pessoal não consegue enxergar a importância, as pessoas, a sociedade, às vezes até o cliente, a importância. Nossa, como que é importante eu ter um seguro, eu ter um corretor de seguro, na pessoa que eu posso confiar, né, que vai me dar a melhor opção, a melhor alternativa. Os corretores ainda têm vergonha, né, do trabalho que faz. Né? E a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, você vai conhecer as suas fraquezas, seus pontos positivos. Você vai começar a trabalhar nos seus pontos positivos, né? O que você tem de melhor, o que você consegue fazer melhor, e investir no que você precisa também melhorar. Então, eu achei muito interessante essa questão desse primeiro evento, essa primeira palestra que a gente fez, a gente poder levantar isso já e começar a trabalhar. Ó, o Flávio ele já elegeu o professor, vereador, agora ele te elegeu aí, viu? E o Flávio é ótimo. Eu quero ver quem que o Flávio vai levar lá de Patinga pro evento terça-feira que vem. Ó, isso. Você sabe que a gente está conseguindo armar um outro futebol lá, segunda-feira, em Governador Valadares. Quem conseguir chegar um dia antes, pode juntar, a gente vai organizar direitinho o futebol, comunica com a gente aqui, chama, vai poder bater uma bolinha lá com a gente à noite, viu, professor? Você vai jogar de quê lá, professor? Alterocopismo. Boa. Eu vou fingir que vou jogar e vou lá bater a bola com o senhor lá na mesa, viu? Pessoal, o tempo aqui, ele passa muito rápido, né? Não dá nem para acreditar, né? Ele voa. Mas a gente gostaria, assim, de respeitar esse tempo, esse horário que a gente está aqui reservando, né? Para todo mundo aí que está se pondo a acompanhar a gente. Vou reforçar, dia 11 de abril, tá? Dia 10 às 18, 19 horas, o corretor que estiver lá e quiser encontrar com a gente no futebol, depois chama a gente aqui que a gente vai ver se a gente pega o endereço da quadra, a gente ainda sabe, com certeza a gente vai fazer uma bolinha lá. E no dia 11 vai ter o evento, o professor vai estar lá, nossa Fernandinha, mentora, também vai estar lá.
Tá muita gente, vai ter foi uma construção. A gente deu uma reformulada no Corretor em Ação, né, professor? Sem perder a essência, que é trazer conhecimento, trazer informação, fazer o corretor realmente entender o papel dele para a sociedade como agente de proteção, né, professor? Então tá muito rico o evento, não tá, meu amigo? Conta pra gente aí como é que tá. E a palestra lá vai ser de quê? O que o senhor vai trazer pra gente lá de palestra? Fala pra mim. Eu acho que, de fato, eu julgo que o evento tem um planejamento de conteúdo muito bom. A gente está trabalhando com muita seriedade. Eu e a Fernanda, que somos os mentores aí dos corretores na linha do Sincor, estamos permanentemente estudando inovações e formas e ferramentas de levar para os corretores o que tem de melhor e mais atualizado e moderno, para que esse corretor possa, esse empresário, na verdade, consiga, como a Jaque falou, mudar a sua mentalidade, né? Trabalhar um pouco com uma produtividade melhor, com gestão do tempo, e principalmente com 3 habilidades que a gente tem falado muito, que são as habilidades não só técnicas, mas as habilidades comportamentais e agora também as habilidades tecnológicas. A gente não pode esquecer desse mundo novo que está aí para que seja explorado de acordo com a necessidade que o mercado nos impõe. Tem muita gente que está vindo para buscando proteção através dos meios digitais. Então, o corretor não pode esquecer disso, ele tem que fazer investimentos nessa área também. Então, assim, a gente precisa levar mensagens, não só mensagens de conteúdo técnico, mas de ferramental para que esse corretor possa aproveitar o que há de melhor para mudar. Então, o nosso conteúdo está sendo... Eu não posso falar muito, porque senão a gente vai perder a surpresa, mas pode ter certeza que a gente... Quer dar spoiler, não, né? A gente está protagonizando aí o chamado Corretor 5.0, tá? Corretor 5.0, nesse mundo novo de transformação profissional e empresarial. Então, o que a gente pode dizer, de novo, é que os corretores continuem aí nessa mudança, como a Jaque bem falou, nesse contexto de comportamento, de habilidades, né, de competências, se aprimorando, se atualizando, porque é só assim que a gente vai crescer. Não dá para a gente praticar uma frase do Cazuza, né, que é o passado, né, se repete no futuro. Não se repete, não se repete. Se a gente repetiu, né, no futuro passado, nós vamos ficar na mesmice. Então, o futuro tem que ser modificado, mudado, né, transformado. Aquilo que foi bom no passado, ele não deve continuar, né? Aquela frase, time que está ganhando não se mexe, é a maior mentira né? Você sabe disso. Muito obrigado, Jaque. Deus te abençoe, amigo. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você está aí, né? Passeio, abdicou um pouco desse tempo aí para estar aqui com a gente. Quero te agradecer pelo carinho, viu? Pela confiança. Tá? E esperamos te ver lá, né? O governador Valadares, passar esse dia de muito aprendizado, muito conhecimento com a gente. Tá? E mais do que isso, trazer mesmo a Cosvale para dentro, para perto da gente, cara. Né? Porque tudo que a gente está desenvolvendo dentro do projeto Sincor hoje, através dos embaixadores, através das pessoas que estão próximas a gente, fomentar aqui em cada região do estado, sabe? A gente não quer que esse projeto Sincor seja descentralizado, a gente quer que cada pessoa, cada grupo, cada região tenha ali, né, o seu acolhimento, tenha ali a sua demanda tratada, acolhida, né, e de uma certa forma isso vai transformar o mercado, né, como o segundo maior produtor em seguros do país, né, amiga? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, na verdade, né? Que uma coisa que, apesar de toda a dificuldade, né, que a gente tem em estar gerindo o nosso negócio e estar como líder à frente, né, de uma associação, a gente aprende muito, 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 muito. E isso é muito bom, muito bom. Como eu tenho aprendido com os colegas corretores de seguro, com o pessoal do Sincor, e
E nós, corretores, quanto associação Cosvale aqui, o que eu tenho dito para eles que a gente agora vai ser um braço do Sincor aqui no Vale do Aço, né? E o Sincor, ele está aí buscando esses braços em cada região e já tem a Cosvale como esse braço, sabe? Agora a gente vai conseguir trabalhar junto mesmo, que eu acredito que esse é o desejo de todo, né? O objetivo é o mesmo, né? Então, e parece que agora a gente está falando a mesma língua. Olá, amigo. É só gratidão, viu? E a gente está mesmo, viu? Quer multiplicar essa voz, esse protagonismo do corretor, essa agente de transformação da sociedade, proteção da sociedade aí. E, isoladamente, só em uma determinada região não dá, né, professor? Tem que ter o estado inteiro. A máxima que a união faz a força, e eu acho que eu não consigo conceber a ideia de que isso é uma posição muito pessoal. Eu falo isso nas minhas aulas, na escola de negócios, falo, enfim, no meio do ambiente sindical e falo para o mercado, especificamente aqui, corretores profissionais, mas eu não vejo nenhum sentido eu ser um profissional da área e não estar associado a uma entidade, porque ela é a única que me representa. Se eu sou um engenheiro, eu tenho o CREA, se eu sou o médico, eu tenho o CRM, se eu sou um advogado, eu tenho o AB, se eu sou administrador CRL, contador CRC, assim sucessivamente. Não vejo nenhum sentido o corretor não estar aglutinado, acolhido e principalmente unidos dentro de uma entidade que de fato o representa. E antes de pensar em benefício adquirido, procura olhar quais são as necessidades para sugerir e provocar a mudança de benefícios em favor dele mesmo. Então, tem muita ferramenta para se trabalhar. Nós estamos fazendo um processo de mentoria grande, eu e Fernanda, para os corretores, estamos formando os embaixadores e as embaixatrizes do sindicato, mas também estaremos lançando, se Deus quiser, no dia 11 de abril, em Valadares, um programa de mentoria empresarial profissional completo para quem quiser. Então, Jaque, fica aí o convite a você e a todos os associados à Cosvale, porque vale a pena. Porque não é um trabalho só de coach, que, como você está trazendo palestras, vão ser reuniões coletivas ou individuais, cada corretor pode ter um programa individual para realmente se transformar. A gente vai repaginar, a gente vai fazer com que ele se ressignifique com um planejamento estratégico que começa desde uma redefinição do seu portfólio, das parcerias, dos recursos necessários para desenvolver, do seu propósito empresarial, profissional, o que ele leva para a sociedade, passando por segmentação de mercado, por canais de distribuição, por definição de nichos, principalmente por programa de relacionamento e, sobretudo, a estrutura de custos, fonte de negócios e a gestão dos seus resultados. Então, assim, é um trabalho completo que demanda mais ou menos 6 meses e que o corretor esse empresário pode se transformar. Começando pela sua mentalidade empresarial e passando por uma gestão comportamental que vai, de fato, permitir a ele a aplicação de ferramentas no seu negócio, em várias áreas, estrutura organizacional, sistêmica, tecnológica, marketing, posicionamento, seja ele analógico ou estratégico digital, enfim, é muita coisa. Então, dá para se imaginar o tanto de ganho. E assim, o investimento, desse tamanho, tá? Investimento que tem retorno garantido, com certeza absoluta. Porque como a gente vai estar fazendo isso no aspecto associativo, então acaba sendo mais em conta. E vamos formar, isso é uma super novidade, aí eu já posso dar um spoiler aqui, que é uma super comunidade de empresários do mercado, corretores de seguros, porque aí vai ter um programa semanal de aulas, de lives, de instruções, de atualização de mercado, de ferramenta, e aí vai ser um negócio assim muito legal, um investimento que vai custar pouca coisa, quem for associado vai ter 20% de desconto, então vai ser muito legal, Jaque, eu acho que assim, vocês vão gostar muito. Pode mandar o link que eu já estou dentro. Pode mandar aí. Imagina, num grupo
A gente tem que andar com quem está querendo crescer, né, pessoal? Com quem está apoiando, com quem está cuidando da gente. E eu tenho certeza que vai ser um grupo seleto e eu quero estar Também, lá. estou dentro já. Já estou com roupa de ir. É isso aí. Ô, pessoal, meninos, Deus abençoe vocês dois. Muito obrigado. Obrigado a quem participou. Flávio aí já elegeu 5 candidatos. Já formou o time todo, federal, estadual, municipal, Assembleia Legislativa. Tudo aí. Nós vamos encontrar lá. Você vai estar lá, né? Vai sim. sim. Quem vai estar lá, vamos lá. Vai estar com esses candidatos. Okay. E aproveitar e convidar o pessoal, os corretores, né, do Vale do Aço, de Ipatinga, Fabriciano, para estar presente lá. É 100 quilômetros só de Ipatinga para Valadares, mas vale a pena o investimento. É investimento, né? Então, vamos aí, o pessoal, deixa a corretora lá, vai ser bem administrada, é um dia só. Então, vamos participar, gente. Tem que ter mais corretor de Ipatinga e do Vale do Aço, lá em Valadares, na próxima terça-feira. É isso aí, gratidão. É isso aí. Muito obrigado, Moisés, obrigado, Jaque, obrigado a todos aí, ao Gustavo que saiu, a todos que estiveram aqui conosco. E, se Deus quiser, até o próximo dia 11 estaremos aí em Valadares e levando essa turma toda aí do Vale do Aço, né, Jaque? Né? E chamando o pessoal também lá do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, tem que chamar aquela turma lá. Uhum. Já que você falou que é 1 horinha, nós vamos pegar aqui, acho que 6 horas, pessoal, na van. A gente vai, volta à noite. E já fazendo projeto, já discutindo projeto. E nascendo novas ideias, é impressionante. A van é o melhor ambiente do mundo. Lá a gente 10 horas de reunião, joga grupo, mas também discute ideias, é um negócio maravilhoso. É maravilhoso. Isso aí que é engajamento. Engajamento. E comprometimento. Troca, né, exatamente. Isso aí. Meninos, valeu, obrigado, professor. Boa noite, gente. Obrigado a todos, um abraço. Valeu. Até mais. Valeu, Dili. Um abraço, Dili. Meu amigo. Lá de Curitiba também, olha aí. Valeu, Flávio, Camilinho, Bremer, Jéssica, pessoal do Vale do Aço aí. Pelo incentivo, viu? Valeu mesmo. Priscila, falou, tchau. Aí, ó. Grande abraço, Priscila. Camilo.